Vamos dar mais uns 3 minutinhos aí pro pessoal ir chegando. Bom dia, Rafa. Bom dia, bom dia. Ô Larissa, tá funcionando melhor esse Google Meet por aqui ou tá a mesma coisa do outro? Tá, eu tô achando a mesma coisa, Mesma mas tá coisa, né? bom. Maravilha. É, eu tô achando a mesma coisa. Ok, ok. Obrigado, querida. De nada. Mais 2 minutinhos aí pro pessoal ir chegando. Pessoal que tá chegando Por um agora, milagre, a conta nova pegou, porque antes não tava pegando, não. tava não, né, velho? Pois é, tem que ver aí que erro é esse que tá acontecendo. Eu só tava falando mesmo que deu erro algumas vezes. Ponham o nome e a turma de vocês. Bom dia pro pessoal que chegou agora. Vitor, além de ver aí o slide do sistema linfático, tu também tá conseguindo me ver? Sim, sim, dá pra ver. Massa, cara. Obrigado. Mais um minutinho aí pro pessoal chegar, viu, pessoal? Pessoal, então é o seguinte. Bom dia para todo mundo. Eu vou propor que a gente faça daquele mesmo esquema, que é eu falar 15 minutos, aí dou uma pausa, aí a gente discute, tira dúvidas, curiosidades, depois mais 15 minutos, aí dá uma pausa de novo, ok? Vamos tentar fazer nesse esquema. E na próxima aula a gente faz alguns exercícios para fixar, ok?
Pessoal, então vamos lá, tá? Vamos começar aqui. A gente está se alongando até bastante, tá? No sistema circulatório, mas realmente é um sistema bem complexo. É importante a gente ver com esse nível de detalhes mesmo. E o sistema circulatório, como vocês sabem, ele tem a parte que é o cardiovascular, né? Tem um subsistema cardiovascular. E tem o linfático, que a gente vai ver agora. Mas todos eles, tá, estão incluídos no sistema circulatório. O sistema circulatório é o sistema responsável, né, pela circulação dos fluidos, né, do sangue, da linfa, responsável por fazer chegar nutrientes, glicose, oxigênio, mas também determinadas células de defesa. Oxente, apareceu aqui uma coisa. O Vitor, tá conseguindo ver direitinho aí o meu slide? Dá para ver, professor. Bom demais. Bom demais. Então vamos nessa. Então hoje a gente vai ver o sistema linfático. A gente começou rapidinho na outra aula, mas foi só uma introdução mesmo. A gente vai ver de novo. Vamos entender o que é esse tal de sistema linfático. Então são 11h06. 11h26 a gente dá uma paradinha. Se eu esquecer, por favor, me lembre. O sistema linfático, pessoal, é uma rede complexa de órgãos linfóides, linfonodos, ductos linfáticos, tecidos linfáticos, capilares linfáticos, vasos linfáticos, que produzem, transportam o fluido linfático, que é a tal da linfa, né? E eles transportam isso. Eita, desapareceu o slide? Deixa eu tentar de novo. Minutinho. Não saiu não, Rafa. Deixa eu ver se vai aparecer para todos aí. Todos estão vendo agora? Sim. Maravilha, maravilha, gente. Então o sistema linfático é isso, tá? É todo um aparato de órgãos, de túbulos, tá? Que fazem circular a linfa com todo o seu conteúdo, que a gente vai ver. E o que é essa linfa? A linfa é um fluido esbranquiçado, olha aqui, né? É um fluido esbranquiçado de composição semelhante ao sangue, porém sem hemácias. Contém muitos leucócitos. Alguém aqui já ouviu falar de glóbulos brancos? Por favor, botem no chat aí, glóbulos brancos. Alguém já ouviu? Já ouviram, né? Pronto. Pessoal, leucócito e glóbulo branco é a mesma coisa, tá? Leucócito e glóbulo branco é a mesma coisa. Então, quando vocês forem fazer um exame de sangue, aí vai ter lá leucócitos, não sei o que, proporção de células lá, pronto. Tá falando de glóbulos brancos. E é um termo muito genérico, tá? É um termo bem geral, Guilherme, para se referir a qualquer célula relacionada à defesa do nosso organismo, tá? Então, vai ter leucócito de um tipo que produz anticorpos mais, digamos, específicos, né? Anticorpos mais específicos, a pessoa acabou sendo infectada com o coronavírus. Pronto, o teu organismo vai levar um tempo e vai produzir um anticorpo, tá? Específico para isso. Quem faz isso é um leucócito, ou seja, um glóbulo branco?
Mas é qualquer tipo? Não. E a gente vai ver quais são esses tipos, tá? Então a linfa é um líquido esbranquiçado, tá? Que tem muitas células de defesa, tem muitos glóbulos brancos, ou seja, tem muitos leucócitos, ok? Ok. E a grande maioria, tá, desses leucócitos são do tipo linfócitos, sobretudo em crianças, tá? E a gente vai ver esses tipos. Eu vou dar um zoom aqui para vocês notarem um detalhe aqui, certo? Olha aqui, gente. O que é que essa imagem aí, ela está... Só um minutinho, pessoal. Guilherme, continua vendo aí direitinho? Tá aparecendo pra mim não, tá preto. Aqui tá tudo preto. Rafa. Ok, vou colocar de novo. De vez em quando tá erro nesse negócio aqui. Minutinho, pessoal. Tá dando um erro aqui. Só um minutinho. Não sei por que tá dando erro, meu Deus. Eu acho que eu vou sair e entrar de novo. Vamos ver se agora vai. Vamos ver se agora vai, pessoal. Apareceu aqui. Agora foi. Ótimo. Se desaparecer, por favor, me avisem, pessoal. Agora foi. Maravilha, gente. Então, olhem aí, gente, nessa imagem. Vocês vão notar, certo? Na imagem do lado esquerdo, né? Que você tem aqui um coraçãozinho bombeando sangue, tá? Esse sangue circula no corpo inteiro. Mas aqui, olha, na região de cima, aqui mais acima, a gente tem umas coisinhas brancas aqui, entremeadas nos vasos sanguíneos. Essas coisinhas brancas aqui são os vasos linfáticos, ok? A gente vai ver que esses vasos linfáticos, eles servem justamente para coletar o líquido que acaba extravasando dos vasos sanguíneos.
Vamos lá. Em verdinho aqui, tá? Do lado esquerdo, em verdinho, nós temos aí o que nós chamamos de linfonodo, tá? É um órgão responsável por filtrar a linfa. Mas filtrar de quê, Rafael? Filtrar de micro-organismo, de vírus, de corpos estranhos, de proteínas estranhas, tá? Então você tem aí esse componente filtrando a linfa. A gente vai ver mais para frente com mais detalhe, mas quando você tem um corte no dedo, por exemplo, tá? Você vai ter ali um extravasamento de líquido e tudo. E se você por acaso se contaminou com alguma bactéria, tá? O que é que acontece? Esse fluido, tá? A linfa que tiver ali, ela vai ser levada, né? Em direção aqui ao braço. E aqui debaixo, nas axilas, você tem um monte de linfonodos, que nós chamamos de gânglios, porque são muitos, tá? Então você tem esses gânglios linfáticos, tá? Que são formados por vários linfonodos, várias estruturazinhas esponjosas que acabam filtrando. E se você tem alguma bactéria ali, esse linfonodo ele incha. Alguém já deve ter tido algum inchaço aqui debaixo, nas axilas, não espinha, mas tipo um inchaço mesmo. Pronto, aquilo ali, tá? É justamente uma maior produção de células de defesa, tá? Há uma inflamação na região. E é isso, é uma filtragem intensa desses corpos estranhos aí. Vamos para o próximo slide aqui. Então vamos entender quais são as funções desse tal do sistema linfático, pessoal. Em primeiro lugar, remoção dos fluidos em excesso dos tecidos corporais, tá? Muitas mulheres já devem ter se sentido inchadas na época que vai menstruar, né? Pertinho da menstruação ela fica mais inchada, tal. Excesso de líquidos no corpo, tá? Você tem uma retenção de líquido. E quem é que acaba tendo que absorver esse líquido, tá? São os vasos linfáticos, ok? Tem mulheres que fazem, e homens também, fazem drenagem linfática, que é um tipo de procedimento que faz com que esse líquido seja mais facilmente absorvido pelos vasos linfáticos. Então, a primeira função que vocês têm que saber do sistema linfático é que ele remove, né, o excesso de fluidos dos tecidos corporais, ok? Então você tem tecido nervoso, muscular, tecido ósseo e todos esses tecidos aí, eles têm entre eles líquido, tá? E esse líquido não pode estar em excesso. Quem acaba conseguindo absorver esse fluido é essa rede de vasos linfáticos. Além disso, pouca gente sabe que o sistema linfático ele absorve, né? Ele é responsável pela absorção dos ácidos graxos, tá? E transporte subsequente da gordura para o sistema circulatório. Como é que é isso, pessoal? Lá no nosso intestino, tá? Quando a gente come qualquer coisa que tenha gordura, essa gordura ela tem uma parte seu conteúdo absorvido pela rede de vasos linfáticos que estão ali no intestino, tá? Então esses vasos linfáticos absorvem a gordura ali no intestino, pertinho da parede do intestino, tá? Isso é muito importante para ter esse controle. E é claro que esse sistema está relacionado, né, à produção de células imunes, como linfócitos, monócitos e células produtoras de anticorpos conhecidas como plasmócitos e várias outras, tá, gente? Aqui só exemplos, ok? Só exemplos. E tudo isso aí é, na verdade, leucócito, né? Que são células, os glóbulos brancos, tá? Células de defesa, que fazem defesa do nosso corpo. Ok? Vamos seguir. Um minutinho.
Então vamos entender um pouquinho mais sobre os vasos linfáticos que coletam esse líquido, tá? Os vasos coletam o excesso de fluido intersticial, né? Gente, quando vocês ouvirem falar em fluido ou líquido intersticial, é qualquer líquido que está entre dois tecidos. Eu tenho lá um líquido entre a gordura e o músculo. O nome disso aí é fluido intersticial, ou ainda líquido tissular, que permanece nos tecidos após as trocas entre células e capilares, transportando-o de volta ao sistema cardiovascular. Então, pessoal, imagina o seguinte. Você tem uma mangueira, tá? Por onde está passando o líquido. Só que essa mangueira tem furinhos bem pequenininhos, tá? Nem tudo que tá passando ali, nem todo o líquido que está passando ali sai por essa mangueira. Mas uma parte extravasa, acaba saindo. É assim que são os nossos vasos sanguíneos. Os nossos vasos sanguíneos, apesar de levarem muito bem o sangue, têm essa característica de permitir que uma parte do plasma, uma parte do conteúdo líquido do sangue acabe sendo escoado, né? Acabe saindo desse vaso sanguíneo. Como é que ele sai, Rafael? Ele sai porque entre as células, tá? Entre as células que compõem o próprio vaso sanguíneo, você tem ali algumas frestazinhas que permitem a saída, ok? Então você tem um extravasamento de sangue dos vasos sanguíneos. Isso é normal de acontecer. O que não é normal é quando você não tem a coleta desse excesso de líquido. Aí você tem um problema, tá? Mas esse extravasamento do líquido, né, do conteúdo do sangue é normal. Tá, esses vasos linfáticos, pessoal, olha aqui no slide, também apresentam fundo cego e tem menor calibre que as veias, tá? Então eles são vasos mais fininhos e eles apresentam fundo cego. O que é o fundo cego? Quer dizer que ele terminou num lugar e pronto, terminou por ali mesmo, tá? Não se conecta com outra coisa, ele terminou, tá? Diferente dos vasos sanguíneos, que estão entremeados uns nos outros, né? Sai por um lugar e volta pelo outro. Assim são os sanguíneos. Os linfáticos não. Eles têm um fundo cego, ok? Olha para essa imagenzinha aí do lado direito do slide, pessoal. Essa imagem está justamente mostrando como é que é esse processo. Então tem aqui na parte superior dessa imagem, tá? Um vaso sanguíneo, um capilar, bem fininho. Tem aí células sanguíneas, tá? Tem substâncias e tem, inclusive, células de defesa. Olha aí, não sei se dá para ver. Se não der para ver, eu posso aumentar depois, tá? Tem um leucócito aí, ó. Tem um leucócito que está saindo, está deixando o capilar sanguíneo aí, tá? Tem coisas que conseguem passar pela parede do capilar sanguíneo. Tem outras coisas que não conseguem. Hemácia, né, que são os nossos glóbulos vermelhos, conseguem passar pela parede do vaso sanguíneo? Não, nunca, certo? Se isso aconteceu, houve algum problema, mas normalmente não. Já a água passa? Passa. Leucócito, ou seja, célula de defesa, passa? Passa, gente. Células de defesa passam e atravessam e tem um cartão livre para entrarem em qualquer tecido, ok? Tem até um seriado que eu vou indicar para vocês lá no Google Classroom. É um anime bem interessante. Talvez você já tenha ouvido falar aí, o Vitor. Que é... Eu esqueci o nome agora, mas é um anime que ele mostra cada célula dessa que se comporta tentando proteger o nosso organismo. Tá? É bem legal. É muito bom. Eu já passei esse anime para... Cells at Work. Exatamente. Mandou muito bem, João. Isso vale muito a pena. Ele ganhou até um prêmio, velho. Ele ganhou um prêmio pela didática como ele mostra. E tem uma cena lá do desenho que tem
um leucócito lá, brotando do nada, assim, surgindo da parede, assim, ou do teto, porque eles conseguem aparecer e chegar em qualquer tecido. João, se possível, compartilha lá no Classroom e também no grupo do WhatsApp de vocês, beleza? Então vale muito a pena. Células de defesa estão em todos os lugares, tá? Então tá aqui mostrando isso. Beleza, João. Fechado. Obrigado. E aí você tem esse conteúdo que extravasa, tá? Dos vasos sanguíneos. Estão aqui as células, tá? É importante que coisas extravasem mesmo. As células precisam receber glicose e várias outras coisas, né? Por outro lado, esse líquido ele tem que ser aqui, ó, no fim, na imagem aqui de baixo, ele tem que ser coletado, tá? E tem muita célula de defesa aqui nos vasos linfáticos embaixo aqui, tá, gente? Gente, pronto, passou aqui o nosso tempo. Eu vou agora abrir para perguntas, curiosidades, comentários. Fiquem à vontade aí. Podem falar, se quiserem, pelo chat ou por áudio, tá? Fiquem à vontade. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma colocação? Pessoal, massa que hoje teve uma quantidade maior de gente. Encorajem, pessoal, os colegas de vocês para virem para as aulas, certo? Vamos lá. João. Não bora só abrir o microfone. Tá. Como funcionam as vacinas nos nossos vasos? Ok. João, é o seguinte. Quando a gente coloca quando a gente recebe uma vacina, tá? Essa vacina geralmente é intramuscular, né? Você tem ali a deposição daquele líquido, daquela solução contendo ou partículas de um vírus ou de uma bactéria, tá? Ou então você tem o próprio vírus enfraquecido, né? Enfraquecido. Ou uma bactéria enfraquecida, tá? Então você tem ali naquela solução esses corpos estranhos, sejam partículas ou sejam essas estruturas virais ou bactéria enfraquecidas. E é claro que aquele fluido não vai ficar ali boiando, tá? Ele vai ser absorvido, tá? Quem absorve isso é o sistema linfático, é a rede de capilares, rede de vasos linfáticos. Que a gente chama de capilar linfático quando é bem fininho. E uma vez absorvido isso, João, aí você vai ter o reconhecimento por determinadas células, ok? Você tem algumas células chamadas neutrófilos que podem mediar esse processo ali de reconhecimento de que tem alguma coisa errada. Então o organismo ele começa a perceber que tem alguma coisa errada. Você pode ter alguma inflamação, pode ter alguma febre. E ao mesmo tempo liga um sinal de alerta, tá? Você tem células no teu corpo, e a gente vai ver daqui a pouco mais detalhe, que são especializadas em produzir determinados tipos de anticorpos, né? Os linfócitos T são um exemplo, tá? Então os linfócitos T, eles vão produzir proteínas capazes, tá, de combater aqueles corpos estranhos ali, tá? São feitos sobre medida. São proteínas que se encaixam perfeitamente ali e que podem auxiliar no processo de destruição desses patógenos. Isso leva um tempo, certo? Ok, João? Tranquilo? Então vamos seguir. Alguma dúvida até aqui, pessoal?
Alguma dúvida? Não, né? Então, let's go. Então, vamos entender o que são agora os nódulos linfáticos, certo? Os nódulos linfáticos ou linfonodos. Tá? São estruturas de consistência esponjosa presente ao longo dos vasos linfáticos. Então, não basta você ter só um vaso linfático levando esse líquido aí esbranquiçado, cheio de célula de defesa, com gordura, com várias outras coisas. Não, não basta isso, tá? Você, além disso, você tem que ter estruturas que filtram. E como é que filtram? São estruturas esponjosas que têm ali em seu interior um monte de células capazes de destruir, né? Capazes de engolir alguma bactéria, ou algum vírus, ou alguma coisa, né, que apareceu ali, tá? Capazes de dispersar anticorpos, que são essas proteínas capazes também de destruir. Então você tem esses linfonodos, tá, em determinadas partes do teu corpo, filtrando a linfa. Ao passar pelos linfonodos, essa linfa é filtrada através da ação dos linfócitos, por exemplo, que identificam, opa, tem algo estranho aqui, e destroem as substâncias. Eles podem destruir de várias formas, né? E as ínguas, que são esses inchaços que eu falei anteriormente, né? Que pode ser debaixo do braço, pode ser um inchaço na virilha. Geralmente, a pessoa foi lá na pedicure, tá? O alicate não foi esterilizado, estava infectado, pronto. A linfa vai vir contaminada e vai ser filtrada por esse conjunto de linfonodos, né, que a gente chama de gânglios. Então, esses linfonodos, que tem um monte aqui na virilha, tem um monte debaixo do braço, tem um monte aqui na região do pescoço, tem em várias regiões. Então, você tem aí um aumento exagerado dessas estruturas que a gente chama de íngua, né? Aumento do tamanho devido à multiplicação dessas células de defesa, como, por exemplo, os linfócitos, tá? Os linfócitos. Então, você tem aqui o vaso aferente, olha aqui nessa imagem, certo? Embaixo aqui, na verdade, central aqui, vaso linfático aferente, por onde está chegando a linfa, tá? Essa linfa chega, ela vai ser filtrada, passa por esses canais aqui, cheios de células que produzem enzimas, eventualmente, que, enfim, vão acabar englobando substâncias estranhas, corpos estranhos, e vai sair pela eferente, tá? Pelo vaso linfático eferente, tá? Aqui você tem uma região interna cheia de macrófagos, tá? Os macrófagos, a gente vai ver, são células enormes que têm a capacidade incrível de fagocitar, de engolir, de digerir um monte de bactérias, um monte de corpos estranhos, inclusive de células do nosso próprio corpo que já estão velhas, né? Que já estão inoperantes. E aqui na região mais externa nós temos muitos linfócitos, tá? Que a gente vai ver com mais detalhe. Então, isso aqui é um linfonodo, certo? Vamos passar para o próximo. Eita, saiu, né, pessoal? Deixa eu ver se volta. Saiu, Rafa. Sai, professor. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Top. Foi. Maravilha. Então, gente, todo mundo aí já ouviu falar de amígdala. Ah, professor, conheço alguém que teve que tirar as amígdalas. Conheço alguém que tem crise de garganta todo mês. Toda semana tá ruim.
tá? Então, essas amígdalas, que na verdade o nome correto é tonsilas, tá? São órgãos linfáticos. Por que eles são considerados órgãos linfáticos? Porque eles têm ali um monte de células fagocitárias, né? Linfócitos, participando tanto do sistema linfático como do sistema imune propriamente dito. Então, o que é que acontece, gente? Você tem nessas estruturas, tá? Na tonsila palatina, que a gente chama de amígdala, na tonsila faríngea, que são as adenoides, tem gente que precisa tirar também. E na lingual, né? Você tem aí estruturas, tá? Que estão cheias de células de defesa, que estão cheias de células capazes de destruir corpos estranhos. E estão aí estrategicamente posicionadas, porque de fato a gente tem muita bactéria na boca, pessoal. Muita bactéria, tá? A nossa sorte também é que muito do que a gente acaba ingerindo, por exemplo, é destruído através da ação do ácido clorídrico e tal, mas também é uma porta de entrada para o sistema respiratório, né, gente? A boca também acaba sendo. Então você precisa ter essa estrutura. Quando é que uma pessoa precisa tirar a amígdala ou a adenoide, por exemplo? É quando essa função, tá, desses órgãos está com uma inflamação crônica, tá? Então é como se fosse uma resposta exagerada. E o nosso corpo tem dessas coisas, né? Tem gente que não pode usar uma sandália havaiana, porque tem alergia à borracha. Mas por que ela tem alergia àquilo ali? A gente não sabe, mas o organismo ele reage de diferentes formas, às vezes, de uma forma exagerada, tá? Então, essa tonsila, às vezes, fica inflamando direto, tá? E a qualidade de vida da pessoa vai lá para baixo. Então, às vezes, é necessário fazer esse tipo de cirurgia, certo? Não é sempre, não é qualquer coisinha que vai tirar, não. Deixa eu ver se alguém falou aqui no chat. Certo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Podemos seguir? Ok. Só um minutinho. Vamos lá. Quem aqui já ouviu falar de um órgão chamado timo? Timo. Quem aqui já ouviu falar desse órgão, gente? Quem já ouviu, por favor, fala aí no chat. João já ouviu? É um órgão realmente bem pouco discutido, tá, gente? A gente às vezes nem sabe que tem. É porque realmente ele tá ali quietinho. Bia também já. Vamos lá, gente. Mirella também. Janine também. Gente, o timo, tá? É um órgão achatado. De um rosa cinzento, tá? A cor dele. Com 2 lobos, tá? 2 regiões nesse órgão. Localizados na frente da artéria aorta e atrás do osso externo. Aqui, ó, no meio do peito, aqui a gente tem um osso. O nome desse osso é externo, tá? Era até com S, inclusive, né? Com X não. Então você tem aí, nessa região, o timo, tá? Ele é formado por uma massa, né, cinzenta. O seu tamanho, ele aumenta durante a infância e com o passar dos anos vai diminuindo, tá? A função desse órgão, tá, é a produção e maturação de linfócitos indiferenciados para linfócitos T. O que é que acontece, gente? Você tem células de defesa,
tá? E todas as células de defesa do seu corpo têm origem inicial lá na tua medula óssea, tá? Então, tipo, dentro da tua medula, dentro aqui da tua medula espinhal ali, tem o que nós chamamos de tecido hematopoético, tá? Que é ali onde o sangue é produzido, né? É lá onde a hemácia é produzida e é lá onde todos os nossos leucócitos, né? Ou seja, os glóbulos brancos, são produzidos, inclusive os linfócitos, tá? E esses linfócitos, quando eles são, só uma correção, eles tem uma célula lá que é produzida lá e que acaba posteriormente amadurecendo, né, se maturando e se transformando nessa aí. Então, todas essas células são inicialmente, tá, provenientes da medula. E aí, essa célula, para estar na fase madura dela, esse linfócito, para se transformar em linfócito T, ele tem que estar no timo. Então, ele é levado para o timo. E lá no timo, passa um tempão, é como se essa célula de defesa recebesse alguns estímulos químicos, hormonais, sensoriais, que acabam levando essa célula a passar de ser linfócito para ser linfócito T, certo? Ou células T, tá? E isso acontece no timo. Nós não sobreviveríamos sem o timo, tá? Não sobreviveríamos sem o timo. É aí que a gente tem justamente esse tipo de célula mais especializada, tá? Para que a gente possa produzir anticorpos necessários para combater vírus, tá? Para combater bactérias. Então, viva o timo. Mandou bem, João Gabriel. Viva o timo. Tá? É um órgão que passa despercebido, mas tem sua importância. Então, ele está aí, o timo, certo? Ele está relacionado à nossa imunidade. Sem ele, não teríamos essa memória, né? Essa memória de adoecer, pegar um vírus e passar anos com a defesa contra aquele vírus, tá? São essas células aí que fazem isso. Vamos lá. Vamos a um tal de baço. Eu acho que esse aqui todo mundo já ouviu falar, né? Baço todo mundo já ouviu falar. O baço é considerado o maior órgão do sistema imunológico e caracteriza-se por não possuir circulação linfática. Ou seja, tá, Rafael, e por que a gente está falando de baço se não tem circulação linfática? Então, a gente vai ver que o baço, ele tem muito macrófago, tá? Que é um dos principais tipos de células de defesa. Então vamos lá. O baço não possui circulação linfática e possui uma grande quantidade de macrófagos, tá? Relacionados à resposta imune. Então chegou lá uma bactéria, tá? Uma bactéria não deveria estar ali. O macrófago faz isso, destrói, fagocita e digere, né? E além disso, né, além de destruir os micróbios, esses macrófagos presentes aí no baço, eles destroem os restos de tecidos, substâncias estranhas, células do sangue em circulação já desgastadas, como eritrócito. Eritrócito, gente, é glóbulo vermelho, tá? Hemácia, tá no mesmo. E até leucócitos que não servem mais, ok? Até leucócitos que estão já e não estão mais sendo úteis são destruídos. Plaquetas também, tá? As plaquetas são estruturas, né? Não chegam a ser uma célula, são estruturas responsáveis por auxiliar no processo de coagulação sanguínea, e essas plaquetas têm um prazo de validade. Tem um momento que elas estão ali já sem funcionar. Então, quem faz esse processo todo de destruir leucócitos inoperantes, tá? Células do sangue inoperantes, tá? E até bactérias e corpos estranhos, tecidos, resto de tecido, tudo isso é o baço, tá?
ele armazena uma grande, tá dizendo pequena, tá? Mas para mim não é pequeno não. Armazena uma pequena quantidade de sangue de 200 ml, tá? Então tem sangue aí. Geralmente quando a pessoa sofre um acidente na região do baço, que está aí do lado esquerdo, tá? Você pode estourar esse baço e aí você retira o baço. Aí, o que é que acontece, gente? Vocês podem pensar, pô, então acabou, né? Diante de tudo isso que se falou aí, estamos lascados, né? Como é que vai ser agora sem baço? Na realidade, o baço é um dos poucos órgãos sem o qual a gente consegue sobreviver, tá, gente? Menos mal, né? Por quê? Porque o nosso fígado, ele tem também essa função de destruir essas hemácias velhas, essas células velhas, tá? E com o tempo, há um ajustezinho e o nosso corpo consegue se adaptar direitinho, tá? E o fígado acaba cumprindo essa função específica que é destinada ao baço também. E além disso, você tem várias, nesse sistema de vasos linfáticos, todo esse sistema linfóide aí, você também tem outras formas de destruir bactérias, né? Então, por isso que o baço não é um órgão 100% indispensável, certo? A gente consegue viver sem baço. Algumas pessoas têm até um baço a mais, né? Não sei se eu já falei, mas eu fiz um raio-x e deu lá que eu tenho um baço acessório. Aí como é que é, meu irmão? Um baço acessório? Como assim? Sou mutante, é? Depois fui perguntar ao meu professor lá da faculdade, ele falou que no processo de formação embrionária lá, ia ser um baço só, mas acabou que reduziu em 2, sabe? Acabou tendo uma apoptose, e aí ficou um pequenininho de um lado e um maior do outro. Aí fiquei com um baço acessório aí, nada que comprometa a função. Certo, gente? Pessoal, por favor, me digam aí se está tudo claro, alguma dúvida até aqui. Tudo legal, Rafael. Tudo legal até agora. Tudo legal? Certo. Eu vou beber uma água, 1 segundo e já volto. Minha garganta tá meio ruim. 1 minuto. Se tiver qualquer dúvida, coloca aí. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Então vamos lá. Falamos do baço. Vamos agora falar dos tipos de célula, ok? Tipos celulares conduzidos aí no nosso sistema linfático, né? Em primeiro lugar, eu vou ressaltar aqui os macrófagos. Os macrófagos, eles participam, né, da fagocitose de células mortas, senescentes. Senescente é velha já, tá? Corpos estranhos. Regula a função de outras células.
promove o processamento e apresentação de antígenos. Tem alguma coisa errada ali? Opa, o macrófago manda sinais. Tem algo errado aqui. Reações inflamatórias, isso é muito importante, gente, tá? É através da inflamação que o nosso organismo otimiza, né, outras reações para combater corpos estranhos, infecções. E também, claro, o macrófago destrói micróbios e células tumorais. Isso aqui é muito importante, tá? Tem uma célula fora de controle ali, você não necessariamente vai ter um câncer. Tá? Essas células aqui têm essa capacidade de identificar alguma coisa errada, alguma célula errada, até nossa célula, né? E pode destruir, tá? Então os macrófagos são muito importantes. Ele é meio que um faz-tudo, tá? No nosso sistema. É meio que um faz-tudo. Tem alguma coisa errada, ele destrói. Nós temos os linfócitos. Linfócitos, vocês vão ouvir falar muito disso aqui na vida de vocês vão fazer exame de sangue e tudo. Linfócitos são células do sangue, tá? E também do sistema linfático, lógico. Eles estão em todos os lugares, né? Como eu falei no início. Essas células de defesa estão em todos os tecidos, elas conseguem, mas claro, estão circulando bastante no linfático. Então é um grupo de células com diferentes funções, mas que compartilham características morfológicas semelhantes, né? São células bem pequenininhas, tá? Tem poucos micrômetros. Produzem anticorpos e fagocitam micro-organismos também. Se desenvolvem a partir de células da medula óssea, como todas as outras, e se deslocam no sistema linfático, certo? Então, linfócito é uma palavra genérica, tá? Para vários tipos de célula que tem uma característica morfológica em comum. E, claro, o fato de estarem relacionadas aí à defesa do organismo. Então, vamos aos linfócitos T, ou células T, tá? Os linfócitos T, que eu coloquei só célula T aqui, eles começam a viver como células imaturas, certo? Chamadas de células tronco. Peraí. Cíntia não está conseguindo entrar. Ok, claro, eu vou sair e entrar de novo para ver se ela consegue, viu? Vou sair e entrar de novo para ver se Cíntia consegue. Vamos ver se ela aparece aqui agora. Vitor, tá ouvindo direitinho aí? Sim, sim. Beleza. Então, os linfócitos T começam a viver como células imaturas, chamadas de células tronco, e migram para o timo, onde amadurecem e se transformam em células T, tá? Então, toda célula do nosso sistema imunológico, toda célula de defesa que está circulando no sistema linfático, tá? Ela começa como uma célula indiferenciada, como se fosse uma célula igual, assim, não tem nenhuma particularidade, tá? E aos poucos elas vão expressando certos genes que as fazem terem as características que terão, tá?
E isso não acontece em qualquer ambiente. As células T, por exemplo, tem isso, esse processo de maturação no timo. Sua função é a de reconhecer e destruir células anormais do corpo, por exemplo, as células infectadas por vírus. E os linfócitos T aprendem como diferenciar o que é do próprio organismo e o que ainda não é, certo? Isso tudo ele aprende ainda no timo, certo? Ainda naquele órgão que a gente falou. Só um minutinho. Nós também temos as células B ou linfócitos B, né, que permanecem na medula óssea e amadurecem transformando-se em células B. Essas células aí, elas reconhecem células e materiais estranhos, como bactérias, né, que invadiram o corpo, produzem anticorpos também, né, que se aderem à superfície da célula estranha, né, como uma bactéria, por exemplo, e provocam a sua destruição. Tem um vídeo bem legal que João, de um canal que João Gabriel me mostrou, que mostra isso. Tá? É como se essa proteína sangrasse a bactéria, ela perdesse seus fluidos. É um sistema bem agressivo esse aí. E nós temos um outro tipo de linfócito que são chamados de natural killer. Para quem não sabe, killer é assassino em inglês, tá? Natural killer é o tipo de célula, tá, que não passa por um processo de maturação, tá? Ela já nasce como é e destrói uma grande diversidade de organismos, incluindo células cancerosas, tá? Qual é a grande sacada desses linfócitos chamados natural killers? É o seguinte: tem coisas que você não pode demorar para agir, tá? Sei lá, você cortou o dedo numa superfície enferrujada que está com tétano, né? A bactéria que causa tétano. E você não tem a vacina. Então o que é que acontece? Qual é a tua chance aí de escapar? É se um natural killer desse aí identificar rapidamente e destruir, tá? Isso também acontece com células que poderiam causar câncer. Olha aqui a imagem, tá? Você tem aí nessa imagem, aí, embaixo no centro. Pequenininho aí, um natural killer, tá? Ele é pequenininho, mas é eficaz aí, ó. Destruindo uma célula imensa tumoral. Certo? Então, é muito importante a ação do natural killer. Está presente em qualquer um, desde crianças até adultos, tá? E estão aí entre as células mais importantes. Deixa eu ver se tem alguma coisa a mais. Pessoal, olha, por hoje a gente vai ver só isso. Na próxima aula a gente vai fazer alguns exercícios, certo? Parece uma almôndega mesmo. Mandou bem, Nico. Realmente essa célula tumoral é feiosa, viu? Mas, gente, olha, qualquer dúvida, que bom que você gostou, João. Eu vou querer que vocês assistam aquele anime, certo? Vale muito a pena. Vocês vão viciar aquele anime e é uma coisa maravilhosa para vocês. Na hora do Enem, vocês vão lembrar com mais facilidade ainda, certo? Então, pessoal, eu só peço antes de vocês saírem, por favor, coloquem aí, porque eu perdi aqui, como eu saí, eu perdi todo o chat. Coloquem rapidão aí o nome e a turma de vocês, tá certo? Para eu ter um controle. E depois vocês colocarem o nome de vocês. Se não tiver mais nenhuma dúvida, estão liberados. Desejo uma boa tarde, um bom fim de semana, um bom almoço, pessoal. E contem comigo aí. Qualquer dúvida, estou aqui. Tchau, Rafa. Tchau, tchau. Ô, Rafa. Valeu. Tchau. Até logo. Tchau, Até logo, prof. Adriana. Até logo, querida.